E aí, como é que a gente começa? Não sei, quer falar quem você é? Não, sou arrogante. Eu não gosto. Tá, eu vou contar como é que a gente se Não, mas conhece. assim, Vai. tá bom. É porque Tá. eu acho um saco. Tá balançando a mesa. Eu acho um saco algumas lives assim que a primeira pergunta é: conta um pouquinho da tua história. E o cara conta onde ele se formou na escola, depois como a faculdade que ele fez, por onde. Quando você vê, tem 15 minutos de vídeo e você nem começou o assunto assim. Então, muito das coisas de live chatas que as pessoas ficaram realmente, que eu acho, concorda? Que Concordo. as pessoas ficaram sugadas de live, principalmente no Instagram, onde você não pode multitask, assim, é por conta de conteúdo chato, assim, sabe? Sim. Mas fala aí, fala aí. E grande parte das descrições dos convidados também eu coloco na própria descrição do YouTube, sabe? Sei. Claro, a pessoa quer Então, ouvir algum assunto interessante. exatamente. Mas então, eu me formei em engenharia. Não, Eu saí da escola não, eu não vou falar com na ele, não, mas eu vou falar que creche. eu estudei engenharia e eu conheci esse cara há 15 anos. E quando eu saí da faculdade de engenharia, eu não entendia nem o que era valuation, fluxo de caixa. E aí, lembra o que você fazia? Você me dava um monte de livro para eu levar para casa fim de semana e ler. E eu lia, tá? Que Os livros você sofrimento, nem lê hein? mais hoje. Não, Então, livros. o meu coaching, se eu falar alguma coisa errada de economia, a culpa é desse cara aqui. E você leu, você fez essa besteira de ler. Li. Esse é o problema. Por quê? Mas por que tem muita gente de engenharia elétrica que busca mercado financeiro? Eu, no caso, não busquei. Foi o meu... A gente teve muitos estagiários de energia de Foi. elétrica. De energia elétrica Teve. não, de engenharia De elétrica. engenharia elétrica. Não sei. Talvez porque o mercado, enfim, não dá muita E não oportunidade. tinha E a engenharia de engenharia... produção também, ou Já não é? tinha, quando eu fiz elétrica, já tinha produção. Mas, não sei, eu acho que também pela afinidade que eu tinha com o pessoal lá, a gente acabou contratando bastante... Quando a gente trabalhou junto, a gente teve alguns estagiários Sim, da sim. elétrica. O que você aprende em engenharia elétrica? Não lembro. Eu também não lembro os livros que eu... Nem os livros que eu te dei para ler você lembra também, né? E aí, por que você resolveu ir para Miami? Porque eu sempre gostei de mercado internacional. A gente já fazia muita coisa, né, A gente já de mercado fazia. Quando a gente internacional. trabalhou junto, a gente fazia muito internacional. E aí depois, quando a gente foi junto para a XP, você lembra? A gente foi junto também. Aí que eu voltei a fazer Brasil. Mas eu sempre gostei mais de internacional. Sempre o tema que mais me encantou foi internacional. Óbvio que eu podia fazer internacional do Brasil, mas aí foi uma decisão da minha família sair do Brasil. E a XP tinha acabado de abrir o escritório lá. Aí eu pedi a transferência e a XP me transferiu em 2015. Uhum. E eu soube que você começou a beber lá também, né? Você não bebia nada de álcool, nunca tinha experimentado um Não, álcool mas na aí, isso não é vida. culpa de Miami. Agora você está bebendo café e álcool. Que eu não bebia Me café nem álcool conta quando a gente se como que conheceu. mudar geograficamente de um lugar faz isso com as pessoas. Então, na verdade, não foi a geografia, foi a maternidade. Depois que eu tive filho, eu tomo café para acordar e bebo à noite para descansar. Tá, esse é o café. Não, também, à Ah, noite o álcool o também. álcool para relaxar. Então, de manhã um café para acordar, à noite o álcool E o para que você relaxar. aprendeu a fazer lá? O que eu aprendi a fazer o quê? De álcool? De bebida? É. Então, mas aí isso foi mais a pandemia. A pandemia... Miami é uma cidade que é como São Paulo. A galera sai quase todo dia para jantar, tem muita coisa, muitos bares. E eu costumava tomar bebida nos lugares, os drinks nos lugares. E aí, com a pandemia, enfim, a gente ficou restrito a um grupo pequeno de amigos e a gente tinha que fazer muita coisa em casa. Mas drinks, assim, que parecem mais sobremesas do que drinks, né? Porque quem tá começando a beber, bebe Eu drinks acho que parecem que... mais uma torta mousse do que Não, um whisky. mas eu não curto esse tipo de Tá, drink. entendi. Eu comecei a pesquisar muita coisa na internet, tudo ver como funcionava. E depois, assim, vamos lá. Depois você entende os drinks. É igual na culinária. Você que entende culinária não entende nada. Os molhos têm a base. E depois da base você faz as derivadas, entendeu? Os drinks é a mesma coisa. Tem os drinks clássicos, Uhum. que você entende basicamente a formação, e aí você deriva a partir disso. E você pode começar a criar do zero, quando você entende a quantidade de componentes que você precisa, da acidez para equilibrar o doce, essas coisas assim. E aí você começa a criar. Aí os amigos, que são amigos, falam, puta, tá ótimo e tal, aí você começa a fazer. Então hoje eu tenho uma malinha que eu já chego nas festas já com Não, um bar pronto. e como brasileira, eu vejo muito isso de imigrantes, assim, como brasileira, você acaba fazendo novas amizades de pessoas que estão na mesma situação que você também, né? Sim. O áudio tá bom, Matheus?
tá tudo tranquilo. Você acaba fazendo amizades com pessoas que estão na mesma função que você lá, com os mesmos objetivos. É um pouco do carioca que vai para São Paulo também. Eu vejo muito isso. Então a galera se junta para Sim, beber. porque é Assim. todo mundo novo lá. Na verdade, o meu grupo em Miami é brasileiro, porque Miami tem muito brasileiro, então eu não tive que fazer o esforço de me relacionar necessariamente com americano. Não que fosse um esforço, mas quando você está entre brasileiros, as piadas fazem sentido, enfim, tudo faz mais sentido. Mas não tem essa questão do o carioca, o paulista. Ela é brasileira, não importa de onde você é, se você é brasileiro, você está recebido no grupo. A gente tem amigos latinos, tem muito latino em Miami, e americanos também, mas o nosso grupo é de brasileiros que chegaram mais ou menos na mesma época. Quando eu fui para Miami, foi um período que muito... O que acontece? Existia uma imigração de brasileiro para os Estados Unidos na busca de uma vida melhor, de um emprego. Isso aconteceu anos 80, mais ou menos. Mas, recentemente, houve uma migração de uma galera com boa formação, com boa condição financeira, que foi embora simplesmente uma questão de segurança ou porque estava desiludido com política brasileira. Então, são pessoas que têm bagagem de formação. E aí, o que acontece? Muitas dessas pessoas, alguns são transferidos, como é o meu caso, eu tenho amigos que foram transferidos, e às vezes o cônjuge não necessariamente consegue usar a carreira que tinha no Brasil lá. Então tem que se reinventar. Então eu tenho amigas formadas em medicina no Brasil que trabalham com outra coisa lá, em Muito mais arquitetura. difícil, né? Você não consegue, a não ser que você revalide seu diploma, que é uma coisa super difícil, mas você acaba achando um nicho lá para trabalhar, entendeu? Você foi transferida até, né? O que foi muito melhor, né? Foi muito mais fácil. Porque você foi fazendo a mesma coisa na mesma empresa. Na mesma empresa, super confortável para mim. É bem eu mais só tive fácil. que tirar todos os certificados americanos e só. E como é que é isso, certificado? Nos Estados Unidos, tudo é prova, né? Para você, enfim, poder fazer aquela função. E aí, a primeira prova que eu fiz na época era o Series 7, que era uma prova de um dia inteiro. Ele te dá direito a quê, exatamente? A você trabalhar numa corretora e você poder fazer recomendações de investimento, de compra, de venda de ativos. Distribuição de ativos. Seria o equivalente ao agente autônomo daqui, né? Só Você foi agente autônoma, né? Eu fui agente autônomo no Brasil. E lá tem isso. E também o certificado para fazer gestão, né, que é advisory. Né, que é um certificado Mas aí já é um outro certificado. É um outro certificado. Mas lá você pode usar as duas coisas ao mesmo tempo ou não? Pode. A questão das redes sociais e da mídia social, de uma forma geral, assim, eu não sigo tantas pessoas no Instagram lá de fora em relação à recomendação. Acho que o Twitter tem tomado mais um espaço ligado ao mercado financeiro. Existe até a expressão do FinTwitch, assim. Aqui no Brasil, as pessoas que mais fazem isso geralmente são pessoas não ligadas a nenhuma dessas três áreas. Elas não são ligadas à gestão, nem à análise, nem à distribuição de investimentos, que no caso é o agente autônomo. Elas decidem justamente sair do escopo dessas três atividades, não fazer prova nenhuma, porque assim elas ficam fora do arcabouço da CVM. Sim, é o mesmo esquema lá fora. Tá. Os órgãos que regulam, por exemplo, no caso, as corretoras é a FINBRA, né, o regulador. Então, na hora que você está cadastrado, você tem que seguir as regras. E nos Estados Unidos é muito sério você fazer uma recomendação de investimento, porque se uma pessoa seguir aquela recomendação, tiver um prejuízo, enfim, pode causar problemas para a instituição na qual você está vinculada. Então, na verdade, inclusive qualquer aparição pública sua, ela é pré-aprovada pelo compliance da empresa. Então, você tem que dizer sobre o que você vai falar, qual vai ser o tema e tudo mais. E sempre é recomendado não fazer sugestões de investimento, né? Enfim, outros temas. Agora, uma rede pessoal não tem problema nenhum, a empresa não precisa controlar, tá? Mas sempre que você for falar de investimento, tem esse controle da empresa, se você faz um Instagram seu... Sim. Você pode falar o que você... Aqui não. Não sobre investimento. Se eu sou vinculada, se eu sou cadastrada, enfim, num órgão americano de parte de investimento, eles passam a olhar tudo que eu faço, todas as minhas redes, tudo isso. Então, eu tenho que ter aprovação de tudo que eu estou fazendo. Ou seja, você tem que criar o conteúdo, passar o conteúdo para o compliance, você recebe a resposta e aí você publica. Pois é. É bem menos dinâmico. Pois é, o que não faz o menor sentido, porque rede social, a beleza da rede social é justamente a coisa ao vivo, o dinamismo. Então você não tem essa espontaneidade. Você pegar uma câmera, falar o que está acontecendo ali naquele dia. Se você for alguém que não é vinculado ao mercado financeiro americano, você pode falar, mas vinculado, dificilmente você vai encontrar nessas... Assim, o Twitter tem muitos gestores, tem muito analista, entendeu? Então, se você é um analista... e você já tem a aprovação daquele material que você publicou, obviamente você pode comentar sobre ele, entendeu? Tá. E texto, imagino que seja muito mais fácil também. Sim, exato, porque você controla o que está sendo dito, o que está sendo controla, feito. edita.
tudo mais. No meu caso, como eu sou vinculada a uma corretora, enfim, uma gestora, eu não falo desses assuntos de investimento. Uhum. Então, eu uso a rede social para falar de economia e cultura. Não fala publicamente, assim, mas Sim. entre com os Não, clientes, com os clientes eu obviamente. sou totalmente autorizada. A questão é para o grande público. A maioria ou todos são brasileiros? Nossos clientes, a maioria são brasileiros. A gente tem clientes latinos, em geral. Uhum. Miami, enfim, o pessoal brinca que é a capital da América Latina, né? Então, Miami é onde está o private banking que atende toda a América Latina. Os outros países da América Latina não têm um representante internacional. O Brasil tem instituições financeiras muito maiores, né? Então, a gente tem clientes de outros países da América Latina que são clientes nossos lá. Entendi. E agora, é brasileiro, não só brasileiro no Brasil, brasileiro em todo lugar do mundo. Porque tem brasileiro que mora no Brasil, pode ser cliente nosso. O brasileiro que mora nos Estados Unidos pode ser cliente nosso. Porque o Brasil que é mais fechado, né? Você tem que morar no Brasil a priori para investir no Brasil. Aí tem os brasileiros que moram na Europa, que são clientes nossos. Então, é brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, enfim, investe com a gente a parte internacional. E o mercado americano, ele não é só dólar, né? Você compra ativos de praticamente todas as bolsas do mundo, pode ter dólares, euros, franco suíço, enfim, todas as moedas internacionais negociáveis. Real não dá para ter lá fora, porque real só se negocia no Brasil. Então, é muito internacional, é muito fluido. Então, uma pessoa que mora em Portugal, por exemplo, pode ter uma conta nos Estados Unidos sem problema nenhum. E lá você tem acesso a bolsas do mundo todo, né? Do Quer dizer, mundo todo. empresas do mundo todo que fazem a listagem lá, inclusive algumas brasileiras. Não, mas até. A gente negocia a Bolsa de Londres, a gente negocia a Bolsa de Tá. Hong Kong, a gente negocia de fato. Então, por exemplo, um cliente quer comprar, sei lá, Alibaba. Ele tem a opção de comprar ADR na Bolsa Americana, tá? Uhum. Que é, na verdade, é o espelho, ou ele pode negociar direto a ação. Que é um espelho de uma offshore das Ilhas Caimã, né? A Alibaba, na verdade, pelo fato de ter uma regulação chinesa, sabia disso? Não, sabia. Existe uma regulação chinesa eu não sei explicar no detalhe, tá? Mas eu vou tentar fazer um esboço geral, que a regulação chinesa é de proibir o investimento estrangeiro nas empresas chinesas. Regulação do governo chinês, do Partido Comunista Chinês. Então, o que eles fazem? Eles criam uma offshore, nas Ilhas Caimã, por exemplo, num paraíso fiscal, mas não precisa ser, e criam uma empresa espelho, uma empresa de representação dessa ação, e emite uma DR que, na verdade, essa DR, na verdade, ela te dá os mesmos direitos de acionistas, mas você não é exatamente o acionista da Alibaba. Eu esqueci o nome disso, eu esqueci o nome dessa estrutura, mas é uma brecha que o Partido Comunista Chinês achou para poder receber dinheiro americano. Entendi. E aqui é o que eles mais querem. Assim. E a gente consegue negociar Hong Kong também. Aí você negocia já não a ADR, mas já esse espelho que você está comentando diretamente. É uma empresa ponte. Então, você está comprando a ADR dessa empresa, não a ADR de uma empresa negociada na China. Interessante isso. Interessante, E tem agora essa discussão de deslistar, né? Os Estados Unidos estão nessa discussão de deslistar as ADRs chinesas. As ADRs chinesas. Porque eles não estão compactuando lá com as regras de transparência, de compliance e tudo mais. Como é que seria isso? Assim, os acessos seriam só, talvez, nas bolsas chinesas diretamente. Só diretamente, Será que está bem avançado? Porque a própria China não vai querer isso. Assim, imagino eu, principalmente em relação ao financiamento americano, tanto para as empresas próprias quanto para os próprios títulos de governo, né? Assim, mas eu acho que a questão dos Estados Unidos e China vai além de não estar dentro das regras de compliance. E o que vocês estão achando? Qual você acha que é o objetivo da China? Porque cada gestor fala uma coisa diferente, cada pessoa que eu converso fala uma coisa diferente, e o Partido Comunista Chinês não faz uma coletiva de imprensa para dizer exatamente o que eles querem. Você tem ideia do que pode estar acontecendo? De qual seja o objetivo? Ou são vários ao mesmo tempo? Eu acho que eles nem vão dizer qual é o objetivo, eu acho que eles trabalham em função disso. A questão é que, como eu moro nos Estados Unidos, eu estou muito dentro da cultura americana. E a cultura americana, ela está cada vez mais radicalmente contra a cultura, os chineses em geral. Vou dar um exemplo. Quem é republicano, apoia o Trump, era contra a China porque a China estava roubando os empregos americanos. Aquele discurso do Trump, essas coisas assim, que não é 100% verdade, mas era suficiente para eles não gostarem do chinês. E aí muita gente, eu li muito relatório do mercado internacional falando que se o Biden assumisse, que era democrata, que a relação com a China ia melhorar, como na época do Obama. E
E não fazia muito sentido, e não fez muito sentido, porque se você fizer uma pesquisa entre os democratas também, eles também têm problema com a China, por outras questões, porque que escraviza pessoas, enfim, por outros motivos, mas de qualquer maneira, a aversão ao chinês do americano hoje, ela está em qualquer partido, não é exclusivo do Partido Republicano, entendeu? Então, hoje nos Estados Unidos há uma aversão, na média, né, isso não dá para generalizar, contra a China, contra os chineses. Existem alguns... eu sei que no Brasil muita coisa é vendida para chineses, porque eles estão com muito dinheiro, né? Nos Estados Unidos tem mais restrição dos empresários americanos de vender uma propriedade para um chinês. Então, às vezes, cria-se estruturas onde o chinês é sócio, mas não mostra que, na verdade, é um chinês que está comprando. Ou até minoritário, por exemplo. Eu arriscaria dizer, não sei se é muito forte, mas uma espécie de xenofobia mesmo contra os chineses nos Estados Unidos. É minha impressão. É muito diferente a cultura. Tanto de fazer negócio também. E é engraçado que esse preconceito, né, de duas culturas muito diferentes, quando vários researches assim, ao longo dos últimos 10 anos foram nesse sentido, do tipo, quando a China crescia demais, assim, os researches foram mudando, assim, né? Vocês não entendem a China, vamos entender junto comigo como é que funciona a China, como é que é a cultura lá, como é que é a cultura de negócio. Faz muita diferença você conversar com um cara local do que uma opinião de um gestor americano sobre China. Até falando assim sobre essa questão de cultura, tem um livro que eu li recentemente chamado Rebel Ideas, que é de um escritor britânico, esqueci o nome, não lembro o nome das pessoas, e ele começa o livro contando o 11 de setembro nos Estados Unidos. E aí ele explica que houveram vários sinais e que o FBI, a CIA tiveram alguns desses sinais, tá? Mas que, em parte, o time não soube interpretar esses sinais como... Hoje é muito óbvio você pensar um avião batendo numa torre, mas na época era impensável para um americano que uma pessoa sacrifica a própria vida pela religião. Um americano jogaria uma bomba, conceitualmente falando. Então, e por quê? E aí a crítica do livro é que essas agências de inteligência, elas eram compostas por homens americanos, brancos, enfim, com o mesmo tipo de formação, protestantes, nenhum problema com isso. A questão é que a diversidade cultural faz muita diferença. Então, se você pegar um time de analistas americanos, enfim, com formações parecidas e com a cultura parecida, para tentar entender o modelo chinês e a cultura chinesa, é difícil. Então, assim, os times de investimento estão fazendo isso, as grandes empresas... Por exemplo, minha irmã trabalha no Walmart, que é uma empresa internacional. Ela comenta que os cargos gerenciais, eles olham, não é somente currículo, eles olham quantas experiências você teve de diferentes culturas. Você é um brasileiro que hoje mora no Canadá, mas que já morou na China. Quanto mais acúmulo de bagagem multicultural você tem, eles preferem, porque para gerir um time multicultural é melhor, entendeu? E esses mesmos relatórios, quando a China deu essa rasteira no mercado de anunciar diversas... novos paradigmas assim do setor de educação, do setor de tech. Esses mesmos relatórios devolveram com um título diferente. Cara, isso é China, sabe? Essa é a China que vocês compraram nesses últimos 10, 20 anos. O que vocês esperavam? Que eles fossem ser iguais a nós? Então... com o que aconteceu agora. Com o que aconteceu agora, dessa política antitrust. Que o mais, sabe o que é o mais interessante? Que a China fez o que os Estados Unidos, principalmente o Sanders e os democratas, sempre quiseram fazer. Só que eles conseguem fazer numa canetada, porque no modelo deles, o modelo deles de poder centralizador permite isso. Mas quem não quer regular a mídia social nos Estados Unidos? Assim, até alguns republicanos querem, mas o que eu escuto do mainstream americano é que essas empresas ficaram grandes demais. Tem uma discussão, como aconteceu com a Standard Oil, que era a maior empresa americana, que virou, na verdade, um oligopólio nos Estados Unidos e foi desmembrada, que hoje são as maiores empresas petrolíferas americanas. A questão da rede social é que é o seguinte, a regra como existe nos Estados Unidos, do antitrust, ele diz o seguinte, se você cria um monopólio, que hoje Facebook, Google é uma espécie de monopólio pela atuação, que prejudica o consumidor, quer dizer, eles podiam botar o preço da gasolina onde fosse porque eles eram um monopólio nos Estados Unidos. No caso das redes sociais, a internet e a tecnologia, ela está baixando o preço do consumidor e não aumentando.
Então, conceitualmente, essas grandes empresas de tecnologia elas não se encaixam nessa regulação específica que foi o que desmembrou a AT&T e a Standard Oil, né, desses Sim. monopólios. Então, vai ter que gerar uma discussão ainda sobre qual que é o malefício dessas grandes companhias para a sociedade. Porque o malefício não é óbvio, não é assim, é simples, tipo, o preço está sendo manipulado. Qual que é o malefício de fato para a sociedade e como você vai atuar em relação a isso? A entendeu? informação, principalmente, né? De como essas empresas estão manipulando ou o potencial de manipular as eleições, opinião pública, etc. E a segurança da informação que as pessoas imputam lá. Isso é uma coisa que foi muito falado de China também. Mas Eles querem ter tá tendo controle mais sobre controle, isso. já está tendo mais controle hoje. Hoje as pessoas estão tendo seus posts apagados, enfim, as suas redes deletadas, dependendo do assunto abordado. Já está existindo. Bom, o próprio Donald Trump, né, o próprio Twitter tirou o Donald Trump do Twitter e aí ele formou a própria rede social, que inclusive tem várias pessoas que estão aderindo. Você sabe disso? O que ele fez? É uma espécie, o Twitter dele, para ele se comunicar. Ele foi excluído do Twitter, ele criou dele, entendeu? Ele O criou um poder de Twitter? mídia dele é fantástico, sim. E tem muita gente Eu aderindo. não sabia disso. Mas o Elon Musk também é outro personagem. O Elon Musk é impressionante, assim. Mas você vê como o Twitter, isso que eu falo, como o Twitter é uma rede social diferenciada, assim. Essas coisas, por que não é no Facebook nem no Instagram que essas pessoas fazem? O Twitter realmente é uma rede... Eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que o Twitter, primeiro que ele é por escrito, tá? Então ele tira toda a parte visual, tá? Porque às vezes uma pessoa, a gente se contamina com o visual. Então, a pessoa pode ser genial, a pessoa pode... Mas, às vezes, a aparência dela enviesa a gente e a gente descarta aquela pessoa pela aparência. Não é uma coisa impossível, não. Por exemplo, vou dar um exemplo de mulheres, que é o que eu leio bastante, mas poderia ser com qualquer tipo. Você sabia que as orquestras nos Estados Unidos, na década de 70, tinha, sei lá, 3% de mulheres? E hoje tem, tipo, 30, 40? Sabe o que aconteceu? Eles começaram a fazer os testes de música com um painel na frente, sem que o cara visse se era um homem ou uma mulher. Então, você acha que o cara estava discriminando propositalmente? Não, ele já tem um viés na cabeça dele quando ele... Não era proposital, enfim, foi uma correção. Então, a parte da imagem, ela influencia. Então, no Twitter, você tira a imagem, realmente só conteúdo. Esse é o primeiro ponto. 2, você não pode apagar comentário. Tá. Porque nas outras redes sociais, se alguém fizer um comentário que te desagrada, você pode apagar. Ali o cara pode te provocar, pode te corrigir. Se você escreveu uma coisa errada no Twitter, com certeza vem alguém e vai te corrigir. Então é uma rede, eu acho que é uma diferente. rede social mesmo, enquanto o Instagram é como se fosse uma vitrine da tua personalidade. Exato, é exatamente. É isso. E você exclui quem você quiser, bloqueia quem você quiser. Exato. Por isso que o Instagram é um lugar, é um lugar muito muito bom para picareta, assim, né? Porque ele consegue lá criar o curso dele ou qualquer que seja da coisa que ele queira vender sem muitas interferências de pessoas desmistificando ele. Você pode assim, criar o seu brand, como o pessoal chama, como você quiser. Você compõe ele ali, até porque você publica o que você quiser, da maneira que você quiser, com o filtro que você quiser, com a edição que você quiser. Então, sem dúvida. Agora, descartar totalmente só porque, enfim, tem Mas gente... o Elon Musk é sensacional também, né? Ele é sensacional. Ele tem até uma história engraçada que a gente estava conversando aqui antes do podcast, assim, não é só a Tesla, né? Enfim, é tudo. Ele, como pessoa, é uma pessoa fenomenal e ele faz muito uso do Twitter. Ele foi zoadíssimo, assim, muitas coisas além dele, né? O Bitcoin foi zoado, foi muito... Mas ele não tem nenhum Houve problema muito de falar, preconceito contra pois ele. E chegou como o homem mais rico do mundo hoje. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje. Enfim, pelo preço das ações da Tesla. Mas, por exemplo, eu estava comentando, pouca gente sabe disso. No 1º de abril de 2020, ele fez uma piada falando que ele ia comprar uma tequileira, de tequila. Né? Tá. Que nos Estados Unidos toma-se muito tequila. E era uma piada. E ele, de fato, comprou na Califórnia. E aí, quando ele lançou, em questão de minutos... E a tequila era assim, a mais barata, $250, e algumas de $1.000. Esgotou em minutos. E aí eles fizeram uma segunda produção esse ano, e também no primeiro dia esgotou. Você comprou uma? Comprei. Não pode beber, não, de curiosidade, né? Não, com Tesla você pode beber tequila e aí coloca o all-wheel drive e dirige sozinho. Que é uma outra polêmica, mentira, não pode dirigir sozinho, você tem que ficar com a mão no volante. Mas, a priori, ele diz que tem a tecnologia para dirigir sozinha, mas os reguladores americanos ainda têm muita preocupação em relação aos carros que dirigem sozinho. E você sabe que mídia social, de uma forma geral, e principalmente com esse financial deepening, assim, que representa mais ou menos as pessoas físicas entrando na bolsa ou pessoas novas entrando na bolsa,
já existem estudos bizarros assim de microestrutura de mercado, de como a microestrutura de mercado está mudando por conta desses novos entrantes no mercado. Olha que louco, assim. 2015 foi o último bear market que o Brasil teve. E o último ciclo de alta de taxa de juros que o Brasil teve, tirando esse agora que a gente está no momento. Tinham 500 mil pessoas na Bolsa, 500 mil CPFs registrados na Bolsa. Hoje a gente tem 4 milhões, foi o que foi divulgado no mês passado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que mais de 85% das pessoas hoje que estão vivendo isso que está acontecendo hoje nunca viram um ciclo de queda de mercado e nunca viram um ciclo de alta de taxa de juros. Eu não estou nem falando pessoas que nunca viveram uma crise, porque de fato elas viveram, porque a Covid foi uma crise bem pesada, assim. Mas são pessoas que não viveram a crise de 2008, que a gente estava junto, trabalhando, que foi uma crise muito mais bizarra que essa. A cada break a gente descia e comia um brigadeiro. Era ótimo. A cada circuit break a bolsa ficava parado meia hora. Dava tempo de descer, ficava aquele pessoal de mercado financeiro ali conversando. Todo mundo tranquilão, a maioria era hedge fund, assim, não havia muito cultura de bolsa. Mas eu fiquei bem nervosa, foi a primeira crise que eu peguei. Foi a primeira crise que eu peguei. E, diferente dessa crise, havia, à época, uma sensação de fim de mundo, assim, que eu acho que não estava acontecendo, não ocorreu nesse. As pessoas estavam precificando quando ou ia ter vacina, mas ainda assim se falava que a vacina ia durar muito. Ou quando ia ter aquele negócio de imunidade de rebanho. Saiba lá o que isso significa. E as pessoas ficavam meio que fazendo essa conta. Tá bom, vai levar 2, vai levar 3 anos e tudo mais. Em 2008, quando eu pego as matérias da época, e a gente fez um vídeo muito legal sobre essa crise, a sensação era de que o mercado financeiro ia acabar. Assim, o que ia entrar no lugar? Não sei. Mas assim, isso... Não, eu lembro que falavam assim, fim do capitalismo, inclusive. Era o fim do capitalismo. Assim, o que vai entrar no lugar ninguém sabe, mas o fim do sistema financeiro capitalista, esse vai morrer por completo. E um ano depois a bolsa estava batendo novos highs, assim. Isso é uma coisa muito... Mas por que eu falei? Por que eu comecei a falar isso? Pessoas físicas entrando. Isso muda a estrutura de mercado. Então, por exemplo, tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, AMC... Então, eu ia falar isso, a GameStop, 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 exato. Essa manipulação pelo mercado de pessoa... Bom, você soube o que aconteceu agora nos Estados Unidos? As pessoas físicas se juntaram e uma forma de tokenização para comprar a Constituição Americana no leilão. Você não está sabendo disso, não? Eu acho que eles não levaram. Eu vi a notícia antes de vir para cá, eu não sei qual foi o resultado, mas eu acho que eles não levaram. E juntar, assim, milhões de pessoas formaram não sei quantos milhões de dólares para entrar num leilão de comprar a Constituição Americana. E cada um que entrou tem um token, quer dizer que ele é... E aí tudo que vai... Aí a ideia era assim, eu compro a Constituição Americana e a gente decide por votação o que a gente vai fazer com ela, em qual museu a gente vai botar. Quer dizer, o indivíduo, como indivíduo, ele está ganhando um poder muito interessante com essa penetração social, com conseguir manipular ações da AMC, da GameStop, e, inclusive contra os hedge funds, né, americanos, que foi isso que aconteceu, a ação foi praticamente... Quer dizer, é uma garotada que ia no shopping com o pai quando era pequeno, passava na GameStop, quer dizer, a loja já tinha um valor sentimental para esses caras, aí dentro da rede social, a galera trancada em casa no Covid, vamos brincar aí de quebrar os hedge funds. Foi isso que aconteceu. Mas isso vai ser uma normal daqui para frente. Sim. Porque... E para quem principalmente opera derivativos, tem que levar isso em conta. A gente não tem mais... O que está acontecendo no mercado de microestrutura? Assim? Todo mercado, ou todo índice, pega o S&P, por exemplo, ele tem lá uma volatilidade, vamos supor, de 20% ao ano, que é a volatilidade normal de um S&P. Tá? Seja o que isso significa. Essa volatilidade de 20% não está sendo de forma estocástica 20% todo ano. Ela está transmutando entre ou uma volatilidade muito baixa, uma volatilidade quase que represada, e aí alguns momentos explode essa volatilidade, como, por exemplo, quem puder estudar o Volmageddon, que ocorreu em 2018, que foi uma alta bizarra do índice VIX, sem absolutamente nada ter acontecido. Um outro fenômeno também são esses GameStop, AMC e tudo mais, esse short squeeze. GameStop foi o maior short squeeze da história dos Estados Unidos. E outro fenômeno também é o seguinte, para cada queda do S&P, as pessoas ficam muito mais assustadas do que antigamente. Então, por exemplo, uma queda de 5% no S&P deixa as pessoas e os próprios derivativos muito mais estressados
do que é uma queda normal, né? Sim, Assim, com principalmente para a Bolsa certeza, Brasil. com certeza. E esse negócio de NFT, NFT, Bitcoin, DeFi, Metaverse, assim, obviamente lá fora tem ETF para tudo. Eu já ouvi falar na carteira do metaverso do Facebook. Mas o ponto você gosta de arte, eu sei. Qual é a função de eu comprar, de eu tokenizar uma arte, assim, de eu transformar isso numa NFT? O que é NFT? Então, o que acontece assim, por que uma obra de arte tradicional, uma pintura, um desenho tem um valor? Porque ele é único. Você não consegue ter outro daquele. É único e tem a assinatura da pessoa que fez. Obviamente você pode copiar, mas com aquela assinatura, daquela maneira, ele é único. Já existia uma vertente de arte digital nos últimos anos, acontecendo bastante. Mas de exposição. Exato. Mas por que você vai ter uma obra de arte digital se aquilo pode ser infinitamente replicável? Quer dizer, você pode ter, mas por que aquilo teria um super valor? E aí, aí veio a questão dos tokens, né? Que aquilo certifica que você é o dono daquele ativo digital e que ele é único. Então, para você vender, você tem que vender o token daquele ativo. E aí, isso já rolava entre a galera do cryptocurrency, porque estava acumulando muito dinheiro em cripto. Então, agora você está formando um patrimônio digital. Deixa eu te fazer um parênteses, assim. Miami é a cidade da cripto, né? Assim, então, a Miami vai ser... Eu li uma matéria do prefeito até... Do prefeito, do Francis, sim. A Miami vai ser o novo São Francisco, né? Sim. Você sabe o que ele fez? Eu não sei se aqui no Brasil sai muita coisa, mas o Francis é o prefeito de Miami, né? Quer dizer, Miami Beach é outro prefeito, mas de Miami. E o que acontece? Miami sempre foi uma cidade de shopping e praia, né? E Miami tem mudado muito, eu não sei se o pessoal tem de lá, mas assim, por exemplo, o Basel, já que eu gosto de arte, o final do ano agora é o maior evento de arte das Américas, é o maior tráfego de jatos aéreos, jatos particulares nos Estados Unidos, durante o Basel, mais do que o Super Bowl. E, então, assim, essa parte de arte já tem se reforçado bastante, que é cultural. Aí você teve uma migração dos nova-iorquinos forte para Miami. Ano que vem já tem Fórmula 1 em Miami. Quer dizer, Miami entrando no circuito de Fórmula 1. Não tinha. Tá. E aí você tem o tênis, aí você tem o boat show, aí você tem vários eventos acontecendo. Aí você começa a ter bons restaurantes, por exemplo, o Carbone, que é um restaurante super famoso em Nova York, abriu durante a pandemia em Miami. Um restaurante super high-end, com comida boa. Outra coisa, a partir de agora, o Guia Michelin autorizou Miami a ter estrela Michelin. Miami não tinha nenhum restaurante com estrela Michelin, vai passar a ter. Então vira uma cidade com cultura, com um dinamismo diferente do que era. E aí o prefeito... Eu lembro até que foi até quando eu peguei o Covid. A gente teve um evento em Miami em 2020 que estava o Bolsonaro e o prefeito de Miami. E eu fiquei conversando com o prefeito um tempo. E ele falou assim, o problema de Miami é que são várias comunidades que vêm de seus países. Os argentinos vêm morar aqui e fazem negócio entre os argentinos. Os brasileiros vêm. Ele falou, a gente precisa unificar e a gente precisa criar uma economia forte, não de gente que depende da sua renda no seu país de origem. E aí ele pensou na tecnologia. Então o que ele fez? Ele botou outdoors com a cara dele na Califórnia falando assim, você quer vir para Miami? DM me mande um direct. Olha isso. No Twitter também. Não, no Twitter? No Twitter, Instagram, exato. Tipo, me escreva. E aí ele começou a encontrar com empresários desse setor. E para o cara é legal, porque a Flórida taxa menos, a Flórida tem um clima agradável. Então aí começou a trazer. Então o primeiro evento de cryptocurrency que aconteceu agora esse ano em Miami. Então tinha uma série de pessoas de cripto. E o fato mais engraçado é que mês passado o jornal anunciou que o Francis pediu para receber o salário dele de prefeito em cryptocurrency. E eu acho que a matéria que eu estava lendo em relação a isso é que, além de tudo isso, falta uma coisa em Miami, que é a cultura da universidade. Se, obviamente, a gente entende que universidade é uma coisa que vai se perpetuar ainda, né? Isso é um outro assunto. Mas esse era o desejo do prefeito, de trazer... Que São Francisco foi construída em cima de conhecimento, né? Por causa de Stanford e as outras universidades que tem lá, e ele queria, por exemplo, ele quer trazer a Stanford para ter uma unidade em Miami. Enfim, esse é o desafio do prefeito, que é essa matéria que eu estava lendo. Mas você está falando das NFTs. Das artes. Das artes, então isso já rolava no mundo das cripto. Aí o que acontece? Hoje as pessoas estão enriquecendo muito nas suas criptos, né? E assim como no mercado, no dinheiro tradicional, uma vez que você enriquece, você começa a ter assets. Então as pessoas muito ricas têm obras de arte pela prazer de ter obra de arte, mas também como reserva de patrimônio, assim como, sei lá, joias, enfim, essas coisas assim. Então, no mundo de cripto, essas pessoas começaram a querer ter assets em forma de arte digital, usando a moeda digital para comprar, porque tem o token, então torna uma coisa única. Só que explodiu para o grande comprar público. NFT, você precisa ter a criptomoeda
Ou criptoativo, sei lá, ou você... Via criptoativo. Tá. Via criptoativo. E aí teve um artista que fez uma obra de arte que foi, assim, levou anos, são 5.000 fotografias que ele tirava todos os dias. E aí essa obra foi leiloada, essa obra tem um NFT, tá? Foi leiloada pela Christie's, que é uma empresa de leilão super tradicional, super famosa, por 69 milhões de dólares. Foi aí que o mundo deu atenção para essa questão da arte digital, tá? Uhum. E aí, enfim, explodiu. E aí a novidade do Basel esse ano é que vai ter Ele vai expor arte isso... digital. Onde é que ele vai colocar esse quadro? Esse que é o ponto. Então, eu tô curiosa, eu vou estar lá, então eu tô curiosa para poder ver, filmar e saber como vai ser essa experiência de arte digital, porque normalmente você tem aqueles estandes com as artes tradicionais, mas vai ter esse ano, então acho que vai ser uma coisa super interessante. Mas ele vai poder dizer que é dono, por exemplo. Isso já cria um... Porque na verdade, não é só vai arte estar à que está venda, sendo... né? Porque o Basel, na verdade, as galerias põem a sua arte para os compradores. Inclusive, assim, o Basel, na verdade, ele abre dia 1º ao público, mas o dia 30, só convidados, que são os compradores, de fato, que é quem movimenta o dinheiro. Porque o Basel, ele acaba trazendo muito curioso, turista, apreciador, que passeia por lá nos outros dias. Mas o objetivo é vender. Tá. Como tudo nos Estados Unidos. Mas, pois é, esse é o problema de museu, né? Museu é muito legal, mas você não pode comprar nada. Então, por isso que tem gente que não gosta. Mas não é só quadro, né? Assim, tem emojis que estão sendo tokenizados, sim. tem filmes, clipes, momentos tem, e tudo por mais. exemplo, um momento do Michael Jordan na NBA que está sendo tokenizado. Então você vira detentor daquele momento, daquela cesta dele, do vídeo daquela cesta, você passa a ser Mesmo que ela se... Aliás, quanto mais ela se reproduzir, provavelmente mais esse token então se valoriza até. Seria isso. Sabe o que eu acho que... Porque assim, não dá para expor isso, mas dá para você dizer que é dono, de alguma forma. Só que eu acho que, depois que eu vi o vídeo do Zuckerberg, do metaverso, eu acho que isso pode mudar de uma certa forma, porque o metaverso ele é um second life dentro das redes, uma coisa meio parecida, como Second Life mesmo, que foi uma empresa que tentou fazer isso há mais de 10, 20 anos atrás e não existe mais. Mas existe alguns livros de ficção científica, por exemplo, como o que eu li, muito bom, o Jogador Número 1, Ready Player One, que virou um filme do Spielberg também, é muito bom. Mas a ideia do metaverso é uma integração do mundo virtual com o mundo real. Ele não é exatamente você transportar a tua vida pro metaverso, certo? Ele poderia ter uma terceira pessoa. Ele gira em torno de hologramas também. Você precisa ter o holograma, você precisa ter o óculos, que a Ray-Ban já fez essa parceria, a Exilor e tal. Mas você pode jogar... Poderia ter uma terceira convidada aqui com a gente em forma de holograma, por exemplo, no Japão. Pode ter uma pessoa almoçando com a gente, tudo mais. Então, a partir do momento que você cria esses ambientes virtuais, seja de reunião, por exemplo, uma sala de reunião onde você tem pessoas reais e tem pessoas em holograma de outro lugar do mundo, você pode ter ali exposto um quadro. Aí começa a fazer sentido. Você pode ter ali, você vai fazer uma reunião com um cliente teu no Japão. Sim. No teu fundo de tela pode ter um quadro que você comprou, digital que você pagou por ele. E o quadro real da minha casa não vai ter nenhuma utilidade nesse mundo digital. Vai perder a utilidade, exatamente. A não ser que você tokenize isso também. Você pode tokenizar coisas reais. E aí você vai expor esse quadro lá e esse quadro vai ter um checkzinho de que ele não é uma cópia, entendeu? Esse checkzinho você provavelmente só vai conseguir através do blockchain, sei lá, de alguma forma, eu não sei como é que isso vai ser feito. Mas aí sim você consegue expor a tua propriedade, né? Você consegue usar isso como... Então, o que eu vejo assim é que a tokenização de tudo tem isso, né? Vai mudar a forma como a gente vive, assim, é um negócio meio bizarro. Eu acho que vai mudar principalmente uma das áreas mais disruptivas, assim, acho que vai ser o que a gente faz. Não sei se a bolsa vai continuar como bolsa, porque você precisa de um ambiente bursátil concentrado para você poder negociar as ações. Será que você não pode tokenizar isso, né? Tokenizar uma ação da Apple e esse token ser vendido no blockchain, por exemplo, sabe? Fora cartórios e tudo mais. Será que você não pode tokenizar um fundo? Esse token representa uma 10ª parte daquele fundo, por exemplo, de um dos fundos que você vende lá. Então, isso eu acho que... Por isso que esse é um dos argumentos. A gente tem aqui a ação da B3, por exemplo. Não é só o único argumento, mas é um dos argumentos que as pessoas não enxergam tanto futuro assim
nessas bolsas tradicionais, apesar de que essas bolsas tradicionais estão se preparando super para isso. Sim. Tem gente lá dentro que entende muito disso. São as pessoas que mais entendem até. Uhum. E alguma coisa elas vão fazer, assim, Sim. em relação a isso. Não, e até se você quer participar como investidor desse mundo, a maioria dessas empresas que estão desenvolvendo isso, elas estão na Bolsa Americana. Ou através de ETFs também, né? Através de ETFs que regrupa várias empresas, exato. mas sim. A Coinbase, por exemplo, É. que é uma espécie de um Foi. SaaS, assim, de um software as a service, Exato, assim. exato. Isso que é bom dos ETFs americanos, né? De você ter e de você estar nos Estados Unidos, que é você conviver com o que tem de mais avançado na fronteira tecnológica, né? Você falou isso do S&P, né? Do índice S&P, de que ele é composto. Eu fiz um vídeo sobre o S&P 500 e a gente estava conversando sobre isso, né? Que o S&P 500 é o índice mais negociado do mundo, tem uma performance espetacular. Enfim, tem alguns estudos que mostram que ao longo dos anos foi um dos ativos que melhor Ninguém bateu o performou. S&P, assim, talvez só as criptoativos, assim. Pois é, como investimento em geral, bate de longe a renda fixa nos Estados Unidos e às vezes nem mesmo fundo e investidores conseguem superar o S&P, nem mesmo o Donald Trump, que a gente falou lá no vídeo. Mas talvez o S&P não é algo replicável no Brasil, por exemplo. A composição do Ibovespa, a evolução do Ibovespa é totalmente diferente do que da composição e da evolução do S&P. Então, e isso eu vejo muita diferença, porque no Brasil o investidor, porque nos últimos anos a renda fixa, ao longo de, sei lá, muitos anos a renda fixa sempre foi um bom investimento no Brasil e a bolsa sempre trouxe bastante volatilidade, mas pouco, a bolsa índice, né, pouca, rentabilidade. O investidor latino em geral, ele é muito indexado à renda fixa. Já o investidor americano, você percebe claramente essa mudança de mentalidade. O investidor americano, ele é totalmente bolsa. Porque a renda fixa nunca deu dinheiro nos Estados Unidos e a bolsa, o índice, né, de ação, quer dizer, mesmo que você não saiba fazer uma seleção, se você comprou o índice, você teve sucesso ao longo dos anos. Uhum. Inclusive no livro do Morgan Housel, que foi você que me apresentou, ele fala Fui isso eu, no começo. Foi. É. Você não leu o livro, mas você me apresentou o Morgan Housel. Entendi. E eu virei super fã do blog dele. Eu Aí comprei, eu comprei o livro. Ele fala da história disso, de um cara que era, enfim, trabalhava em imposto, limpava lojas. E o cara morreu com uma fortuna de $8 milhões, porque ele pegava uma parte do salário e comprava em bolsa americana. Uhum. Sempre. Então, várias histórias que a gente conhece e tenta replicar. A história do Warren Buffett, por exemplo. Sim. Warren Buffett não seria... A gente não leria tantos livros do Warren Buffett. Exato. Se o Warren Buffett fosse brasileiro, por exemplo. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. A diferença é que... e essa história também em bolsa é o melhor investimento a longo prazo... Não é verdade, assim, tem vários países que isso não aconteceu. No Japão, Sim. por exemplo, Exato. a bolsa está parada há 30 anos, assim. O que é longo prazo, né? Mas nos Estados Unidos foi. Nos Estados Unidos foi. E a diferença da bolsa americana para a brasileira é que a bolsa americana, talvez por uma composição diferente de como é formado o índice S&P, ela se concentrou em setores que explodiram nos últimos anos, que foi quais? As techs, né? E saúde. E saúde, healthcare. São os setores que mais subiram. Sim. O Brasil, pela metodologia, ele acabou se concentrando, ou pela lag da metodologia, ele se concentrou em setores que foram muito mal nos últimos 10 anos. Então, o que isso significa? Significa que uma carteira bem diversificada no Brasil muito provavelmente bateu o índice Bovespa. Tá? Uma carteira bem diversificada nos Estados Unidos muito provavelmente não bateu o S&P. Entendeu? Então, isso é a diferença quando as pessoas olham pega, por exemplo, toda a indústria de fundos de ações brasileiras, fundos de ações, você fala, poxa, o gestor brasileiro, ele consegue bater o índice mais fácil porque o índice é muito ruim. Não é só isso. Óbvio que tem muitos gestores que a gente coloca aqui nas carteiras, a gente admira demais. Mas não é isso, é porque foi mais fácil, se você distribuiu bem os investimentos, foi mais fácil bater o Ibovespa, porque o Ibovespa ficou muito concentrado em Petrobras, em Vale, em OGX. OGX foi, pela metodologia, acabou sendo uma das empresas que mais contribuiu só de você não ter OGX, já tinha batido o índice. E o S&P não, o S&P... E a diferença do S&P, a diferença da Bolsa Americana como um todo, que eu acho, é que vamos pegar a XP, por exemplo, a empresa XP. Ela recebeu no Brasil os primeiros aportes de private equity mais ou menos em 2013, 2014. Isso. Uma empresa, ou seja,
Porém, ela recebeu esses aportes, né? Esses foram os primeiros aportes de investidores estrangeiros. Naquele nível de empresa que a XP ainda estava, ela nunca faria um IPO no Brasil, mas ela já poderia fazer um IPO nos Estados Unidos. Então, todo esse ramp-up que teve de amadurecimento como empresa até chegar hoje onde chegou, isso, se ela fosse uma empresa americana, ela estaria na bolsa num estágio muito mais anterior do que aqui no Brasil, que você precisa ser uma empresa gigante, você precisa ser uma empresa grande mesmo, com lucros muito recorrentes e muito fortes, assim, para você poder fazer um IPO. Nos Estados Unidos você não precisa. Você pode estar numa fase menos madura, né? Sim, Do teu ciclo, e aquilo já é listado na hora, principalmente agora com as SPACs. Tem SPAC? Vocês estão fazendo? Tem Eu acho um negócio sensacional, mas, obviamente, a galera... eu acho que tem que existir alternativas. Uma dúvida assim, que eu tenho muito é que assim, todo investidor quer participar de IPOs que acontecem lá fora. Né? Toda vez que tem um IPO famoso lá fora, todo mundo quer entrar. E é importante entender que a IPO funciona diferente nos Estados Unidos e no Brasil. Existe um sindicato, são bancos que são contratados para colocar no mercado aquelas ações. E às vezes esses bancos até garantem que aquelas ações vão sair, porque quer dizer, se ninguém no mercado comprar, o próprio banco compra, o que nunca acontece, né? Até porque tem mais demanda. Aqueles bancos alocam aquilo no institucional, porque se aloca para quem você quiser. Então, assim, o cliente pessoa física, a probabilidade de ele entrar no IPO tradicional americano é praticamente zero. Você não pode chamar de oferta pública de ações, né? Porque ela não é... Assim, não é propriamente pública, entendeu? Exato. É assim. Aí, como tem uma demanda muito grande do investidor, pessoa física de entrar, tem a sua... Por exemplo, a Coinbase, em vez de fazer esse sindicato que vai colocar... E esses bancos ganham 7% da oferta, esse negócio gigante. E eles dizem, né, enfim, a Goldman Sachs que começou com essa história de IPO, que a ideia é colocar no mercado um preço que você tenha um sucesso logo depois, até para mostrar que o IPO foi um sucesso. E para fazer a IPO subsequente. Exatamente. Aí, por exemplo, a Coinbase, o que ela fez? Não vou fazer esse negócio, não vou contratar ninguém, vou botar direto na bolsa. Só que a diferença é que a Coinbase despencou nos primeiros dias de negociação. Mas o varejo conseguiu entrar Conseguiu entrar em igualdade de condições. Então, eu acho que isso vai ser revisto também. Até esse modelo que se faz IPO, isso que se concentra nos grandes bancos, nos grandes clientes institucional, e pessoa física raramente consegue. E a pessoa física está participando mais dos conference calls também. Isso é o mais interessante. Não, assim. você vê, olha só, se eu tenho ação da Tesla, eu sigo o Elon Musk, eu tenho direto o maior acionista da empresa falando comigo direto. Quer dizer, você não tem... Ele fala para um grupo de analistas, aí eu leio o relatório que o analista fez, entendeu? Já é tipo a terceira ou quarta... Derivada, exato. Ali, direto, o cara da AMC dos cinemas, ele tá falando direto com o público. Ele percebeu que a ação dele tem mais compradores quando ele se expõe e fala direto ao público. E as próprias corretoras também, principalmente a Robinhood, pode falar o que quiser, mas ela está diminuindo esse gap do investidor final, do acionista, para o CEO da empresa ou para o CFO e tudo mais. Ela mesmo promove esses conference calls assim para o CEO falar diretamente com... E as perguntas são muito mais divertidas. Assim. Que saco você ficar acompanhando o call com pergunta de analista para falar das miudezas de margem. Mas tem um detalhe, assim, obviamente o analista está mais bem preparado em geral, mas tem um detalhe que é da psicologia humana, porque quando o cara se coloca ali, eu sou analista de uma empresa, talvez tenha alguma pergunta que ele queira fazer, ele não faz porque parece idiota. Perfeito. A vantagem de você ter uma pessoa que não tem esse cargo, essa placa, é que pode perguntar. E aí, por isso, às vezes, as perguntas são interessantíssimas. São muito interessantes. São muito divertidas e, em muitos aspectos, isso está na coluna do Matt Levine, que escreve para o Bloomberg, em muitos aspectos são muito mais importantes do que as perguntas dos analistas que estão olhando trimestre a trimestre, e as perguntas das pessoas que são mais afastadas são muito mais... reflexivas, assim. Em alguns aspectos, são até de respostas mais difíceis, assim. Então, as próprias empresas também estão se adaptando, não são os corretores, né? Lívia, assim, já está super em cima do horário. Eu acho que a gente já teve bastante conteúdo. Vamos ver se a gente continua. Eu vou continuar não te apresentando e escrevendo teu currículo, tá? Pode deixar, não precisa. Tá bom. Obrigado. Tchau, Obrigado aí gente. pela presença e vamos ver se a gente marca mais vezes. Obrigada aí. a você. Ou até online, se você não conseguir Ou estar então em Miami, né? fisicamente presente. Tá bom, combinado. Fechado. Convidado. Você me oferece só se você abrir aquela tequila. Fechado. E me ensinar a fazer os drinks lá e os cafés. Combinado. A gente
gente faz uma live, a gente pode fazer um bate-papo fazendo os drinks. Fechado. Pode ser que eu dê calls melhores do que Depois sobra, dos né? drinks, Quem foi... nonsense economy, né? Assim, quem tomou decisões de investimentos de forma mais reativa ganhou mais dinheiro nos últimos 5 anos do que quem refletiu muito, né? É verdade. Então, vamos ver que horas um dia isso vira, né? Obrigado.